Atenção! Se você é daqueles que confiam cegamente em quem amam, este vídeo fará você tremer. Antes de começar, conte-nos nos comentários de qual país você está nos assistindo. Adoramos saber onde está nossa família global. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias épicas de vingança e justiça. Um magnata da construção, com um futuro planejado até o mais ínfimo detalhe. Ele embarca em um jato particular com sua jovem e perfeita namorada. Sente-se invencível. Mas quando o piloto aparece, seu mundo para. Não era o homem que ele esperava, mas a mulher que ele havia abandonado 5 anos antes. Uma mulher que agora tinha o controle de sua vida e de um segredo que mudaria tudo. Antes de continuar, dê um gostei neste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossas histórias e nos conte nos comentários de onde você nos acompanha. A comissária de bordo, com um sorriso impecável, anunciou: "Senhor, 3 minutos para a decolagem." Marcelo Tavares, com uma taça de Dom Perignon na mão, olhava pela janela, sentindo a brisa quente de uma tarde em São Paulo. Acabara de fechar um negócio de 1 bilhão, traz 1 bilhão de reais. Ao seu lado, Júlia Brandão, uma modelo de 20 anos, retocava o batom, alheia à maré de emoções que havia nele. Marcelo, um homem que nunca deixava nada ao acaso, saboreava a vitória e a promessa de um fim de semana romântico em St. Barth. Nesse instante, seu telefone vibrou. Uma mensagem anônima, uma única frase que o deixou gelado. Ela está na cabine, e seu filho também. O champanhe entalou em sua garganta. "Meu filho, impossível", ele murmurou, enquanto olhava para Júlia, que não tinha percebido o tsunami emocional que aquelas 7 palavras haviam desencadeado. Ignorando os protestos da tripulação, Marcelo se levantou de repente e correu pelo corredor. Abriu a porta da cabine com uma força desnecessária, apenas para congelar diante da cena, que mudaria sua vida para sempre. No comando dos controles não estava um homem, mas a mulher que ele havia abandonado 5 anos antes, Sofia Ribeiro. Ao seu lado, em um diminuto uniforme de piloto, havia um menino de uns 5 anos que era sua réplica exata em miniatura. O tempo se suspendeu. O rugido dos motores, os sinais eletrônicos do painel de controle, tudo desapareceu diante do silêncio ensurdecedor daquele encontro impossível. Marcelo sentiu o sangue gelar em suas veias enquanto seu cérebro lutava para processar a cena. "Senhor, peço que retorne ao seu assento. Estamos prestes a decolar." Sofia falou com uma calma profissional que contrastava violentamente com a tempestade em seus olhos verdes. Não havia um tremor sequer em sua voz que denunciasse o furacão emocional que a consumia por dentro. O menino se virou curioso, com seus grandes olhos castanhos, os mesmos olhos de Marcelo, brilhando com inocência e entusiasmo. "Olá, eu sou o Léo. Você gosta de aviões? Este é o meu favorito", disse, segurando uma maquete em miniatura. Eu... Pela primeira vez em sua vida, Marcelo Tavares, o magnata imobiliário conhecido por sua eloquência em qualquer situação, ficou completamente sem palavras. "Senhor, deve retornar ao seu assento para a decolagem." A comissária de bordo, Carla, apareceu atrás dele. "Claro?" ele murmurou automaticamente, seu olhar ainda fixo no menino que sorria inocentemente. "Claro!" Cambaleando pelo corredor, Marcelo retornou ao seu assento, seu corpo em piloto automático, enquanto sua mente girava em um turbilhão. Aqueles olhos, aquele queixo, até a maneira como ele inclinava a cabeça. Não havia dúvida possível. "O que aconteceu, querido? Você está pálido como se tivesse visto um fantasma." Júlia tocou seu braço. Sua preocupação era evidente. "Um fantasma?" "Sim, foi exatamente isso que foi", pensou Marcelo.
O fantasma de seu passado, das decisões tomadas com a frieza calculada que sempre guiara sua vida. O fantasma de um relacionamento que ele decidira terminar com um simples bilhete, sem olhar para trás, sem considerar as consequências além de sua própria conveniência emocional. Não é nada, ele mentiu com a voz rouca, apenas uma leve tontura. O sistema de comunicação da aeronave emitiu um ruído suave antes que a voz controlada de Sofia preenchesse a cabine. Senhoras e senhores, fala a sua comandante. Bem-vindos a bordo. Nosso voo para St. Barth tem uma previsão de duração de 2 horas e 40 minutos. O clima está perfeito para voar. Por favor, mantenham os cintos afivelados durante a decolagem, relaxem e tenham um excelente voo. Marcelo fechou os olhos, cada palavra dela penetrando-o como agulhas. Comandante. Claro, ela havia se tornado piloto. Sofia sempre fora brilhante, determinada, capaz de conquistar qualquer coisa que desejasse. Uma talentosa engenheira aeroespacial. Falava de aviação com paixão, mesmo quando ele, condescendentemente, sugeria que era apenas um hobby. O jato acelerou pela pista, pregando-o ao assento. À medida que a aeronave ganhava altitude, Marcelo sentiu seu mundo, perfeitamente controlado, cair em parafuso. Quem enviou aquela mensagem? A pergunta se formou em sua mente, fazendo-o checar seu telefone novamente. Número desconhecido, sem identificação. Como alguém poderia saber? Como alguém poderia prever esse encontro impossível? Vamos brindar ao nosso fim de semana, sugeriu Júlia, já recuperada de sua momentânea preocupação, servindo 2 taças de Dom Perignon. Marcelo assentiu mecanicamente, seu olhar ainda perdido no vazio, enquanto seus dedos tocavam o pequeno objeto no bolso interno de sua jaqueta. Os anéis de noivado que ele pretendia usar para selar um futuro que nos últimos 5 minutos havia se tornado terrivelmente incerto. Por nós, ela ergueu sua taça, seus olhos brilhando de antecipação. Aos 20 anos, Júlia representava tudo o que ele valorizava: beleza, juventude, ausência de complicações emocionais e uma admiração quase reverente por sua posição e poder. Por nós, ele respondeu automaticamente, o líquido borbulhante descendo por sua garganta sem sabor. Durante a hora seguinte, Marcelo fingiu trabalhar em seu tablet, números e gráficos dançando sem sentido diante de seus olhos, enquanto sua mente reconstruía fragmentos do passado. Lembrou-se de sua última noite com Sofia, a discussão sobre compromisso, sobre construir algo real juntos. Lembrou-se de seu próprio pânico silencioso diante da perspectiva da vulnerabilidade emocional, a fria decisão de cortar todos os laços, de simplesmente desaparecer. Estamos encontrando uma leve turbulência. A voz de Sofia soou novamente no sistema de comunicação. Por favor, mantenham seus cintos de segurança afivelados até que o sinal se apague. A aeronave tremeu ligeiramente, refletindo a agitação interna de Marcelo. Júlia agarrou seu braço, seu medo de voar subitamente visível em seu rosto impecavelmente maquiado. Está tudo bem. Ele a tranquilizou mecanicamente, as palavras soando vazias. Nada estava bem. Nada voltaria a ficar bem. Sr. Tavares, a comissária se aproximou discretamente após alguns minutos. A comandante solicita sua presença na cabine, se for possível. Marcelo sentiu seu estômago se encolher. Júlia levantou as sobrancelhas, intrigada. Desde quando pilotos chamam passageiros à cabine durante os voos? Deve ser sobre o horário de chegada. Ele improvisou, desabotoando seu cinto de segurança. Volto em 1 minuto. Cada passo em direção à cabine parecia durar uma eternidade.
O luxuoso corredor do jato, que sempre representara seu sucesso e poder, agora parecia um túnel estreito que conduzia a um confronto inevitável com as consequências de suas decisões. Ao entrar na cabine, ele encontrou apenas Léo, ainda brincando com seu avião de brinquedo. O menino sorriu ao vê-lo. A mamãe disse para eu esperar aqui porque ela precisava checar algo lá atrás. Quer ver minha coleção de aviões? O menino abriu uma pequena mochila colorida, revelando miniaturas cuidadosamente organizadas. Marcelo sentou-se lentamente no assento do copiloto, olhando para aquele menino, seu filho, com uma mistura de fascínio e terror. Como era possível que este pequeno ser existisse sem que ele soubesse? Como era possível que algo tão significativo pudesse ocorrer em um mundo que ele sempre acreditou controlar por completo? Este é o meu favorito, continuou Léo, alheio à agitação emocional do homem ao seu lado. É um Boeing 737 Dreamliner. A mamãe diz que um dia a gente vai pilotar um de verdade juntos. Sua mãe é uma boa piloto? Marcelo perguntou, a voz quase um sussurro. A melhor do mundo. O entusiasmo do menino era contagiante. Ela sabe tudo sobre aviões e também me ensina matemática e física. Vou ser piloto como ela quando crescer. A porta da cabine se abriu e Sofia retornou. Seu olhar encontrou o de Marcelo por um breve momento, antes de voltar aos instrumentos. Léo, querido, a Carla vai te levar para ver o resto do avião, tá? Preciso falar com o Sr. Tavares. O menino assentiu animadamente, recolhendo seus aviões antes de seguir a comissária. Quando a porta se fechou, o silêncio na cabine se tornou quase palpável. Ele não sabe, Sofia finalmente falou, seus olhos fixos no painel de controle. Para ele, o pai é um piloto que trabalha em rotas internacionais e não pode estar presente. Por que não me contou? Marcelo questionou, sua voz tremendo de emoção contida. Contar? Ela finalmente se virou para encará-lo, anos de dor contidos em seu olhar. Para o homem que desapareceu, deixando apenas um bilhete, que bloqueou meu número, que instruiu seus funcionários a me dizerem que havia se mudado para outro país? Marcelo não tinha resposta. Pela primeira vez ele viu a magnitude de suas ações através dos olhos de outra pessoa. Eu descobri que estava grávida 3 semanas depois que você foi embora, continuou sua voz controlada, profissional. E decidi que meu filho merecia mais do que um pai que não queria ser encontrado. O avião tremeu novamente com mais turbulência, refletindo a agitação interna de Marcelo. E este encontro é uma coincidência? Um leve sorriso apareceu nos lábios de Sofia. Você acredita em coincidências, Marcelo? Em um mundo com milhares de pilotos e centenas de companhias de aviação executiva? Antes que ele pudesse responder, o painel emitiu um alerta que exigiu a atenção de Sofia. Por favor, retorne ao seu assento. Temos um problema técnico a resolver. E que tipo de problema? A preocupação era evidente em sua voz. Nada com que sua linda namorada modelo deva se preocupar, respondeu Sofia, o primeiro sinal de emoção em sua voz, perfeitamente controlada. Apenas uma falha no sistema hidráulico secundário. Teremos que fazer um pouso não programado para uma revisão. Marcelo se levantou, atordoado. Onde? Fernando de Noronha, ela respondeu, ajustando alguns controles. Uma ilha pequena com uma boa pista e excelentes mecânicos. Ao mencionar o nome da ilha, seus olhos encontraram os dele novamente. E Marcelo entendeu. Não era apenas qualquer lugar com uma pista adequada. Era onde Sofia vivia, onde seu filho estava crescendo. Isto não é uma coincidência, é? Ele murmurou. A compreensão finalmente se formando.
O olhar de Sofia era indecifrável quando ela respondeu: "A vida raramente nos dá segundas chances, Marcelo. O que fazemos com elas é nossa escolha." Enquanto retornava ao seu assento, sentindo o avião começar uma suave descida, Marcelo releu a misteriosa mensagem em seu telefone. "Ela está na cabine e seu filho também. Quem poderia ter sabido? Quem estaria orquestrando este encontro impossível?" Ele lançou um olhar para Júlia, distraída por uma revista de moda, completamente alheia ao terremoto emocional que estava redefinindo a paisagem de sua vida. Os anéis em seu bolso agora pareciam pesar toneladas, enquanto o jato descia em direção a uma pequena ilha que ele pressentia que mudaria seu destino para sempre. "Algum problema?" Júlia perguntou, notando sua expressão perturbada. "Mudança de planos", ele respondeu, sua voz estranhamente calma, considerando o caos interno. "Precisaremos fazer uma parada técnica antes de irmos para o resort." O sinal de pouso se acendeu e a voz de Sofia, profissional e controlada, preencheu a cabine pela última vez. "Senhoras e senhores, iniciaremos nosso procedimento de descida para o aeroporto regional de Fernando de Noronha. Devido a razões técnicas, faremos uma parada não programada. Pedimos que permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados. Obrigada pela compreensão." Marcelo Tavares, o homem que construiu um império imobiliário, planejando cada movimento com precisão milimétrica, que nunca deixou nada ao acaso, agora se encontrava completamente à deriva, descendo em direção a um futuro que ele não podia prever nem controlar. Pela primeira vez em sua vida, o homem que sempre tinha todas as respostas ficou completamente sem palavras diante da pergunta mais importante que jamais havia enfrentado. Como ser um pai para um filho que ele não sabia que existia? O pequeno aeroporto de Fernando de Noronha não era mais do que uma pista de concreto com um hangar modesto e uma sala de espera improvisada. Quando as escadas do jato foram colocadas e a porta se abriu, Marcelo sentiu o calor úmido da ilha envolvê-lo como uma premonição. O sol implacável do meio-dia refletia no asfalto, criando ondas de calor que distorciam a paisagem montanhosa. "Bem-vindos a Fernando de Noronha", Sofia anunciou ao grupo, sua voz profissional contrastando com a intensidade de seu olhar quando encontrou brevemente o de Marcelo. "Lamentavelmente, precisaremos de algumas horas para a manutenção. O problema com o sistema hidráulico secundário requer peças que estão sendo trazidas de Recife. Recomendo que aproveitem para conhecer a ilha ou descansem na pousada local." "Pousada local?" Júlia não conseguiu esconder o horror em sua voz, seus olhos examinando a paisagem com evidente desconforto. "Que tipo de lugar é este?" Marcelo observou o pequeno Léo descer as escadas, a energia do menino em pleno contraste com a tensão palpável entre os adultos. O menino agarrava a mão de Sofia, olhando tudo ao redor com a curiosidade insaciável, típica de uma criança de 5 anos. "Mamãe, a gente pode ir ver os aviões no hangar antes de ir para casa?" O pequeno perguntou, puxando levemente a manga de seu uniforme. "Casa!" A palavra ecoou na mente de Marcelo. Este lugar era o lar dele. Seu filho havia crescido aqui, longe dele, construindo memórias das quais ele jamais seria parte. "Temos visitas hoje, querido," Sofia respondeu, acariciando o cabelo do menino. "Temos que ser bons anfitriões." "O senhor Tavares e a moça vão para nossa casa?" O entusiasmo na voz do menino fez o coração de Marcelo se apertar. "Posso mostrar minha coleção completa de aviões para eles?" Antes que Sofia pudesse responder, um homem mais velho se aproximou, caminhando com o auxílio de uma bengala. Seus olhos astutos examinaram o grupo por um momento,
antes que um sorriso caloroso se formasse. Vovô Carlos, Léo correu em direção ao ancião, que o levantou com uma força surpreendente para sua idade aparente. Estes são nossos passageiros, explicou Sofia, mantendo sua compostura profissional. O senhor Marcelo Tavares e a moça Júlia Brandão. Temos um problema técnico e teremos que pernoitar. Os olhos do vovô Carlos se fixaram em Marcelo com uma intensidade desconcertante, como se vissem muito além da fachada polida do empresário. Tavares, ele repetiu lentamente, o famoso empresário da construção. Que coincidência interessante. No entanto, não havia nada de casual em seu tom, e Marcelo percebeu de imediato que o ancião sabia exatamente quem ele era e o que representava na vida de Sofia e Léo. Bem, não podemos deixar nossos visitantes sem um alojamento adequado, continuou Carlos. Nossa pousada está à disposição, embora não seja tão luxuosa quanto os hotéis a que deve estar acostumado. Pousada? Júlia sussurrou para Marcelo, seu desgosto evidente. Aprecio a oferta, respondeu Marcelo, sentindo-se estranhamente vulnerável sob o olhar penetrante do ancião. Mas não queremos incomodar. Deve haver um hotel na cidade. O único hotel está em reforma. Carlos sorriu com uma centelha de diversão em seus olhos. Nossa pousada é pequena, mas confortável, e fica perto da oficina de mecânicos, o que facilitará as coisas quando as peças chegarem. Marcelo percebeu a armadilha sutilmente construída. Não havia coincidências ali, desde a falha técnica até a única opção de alojamento disponível. O vovô faz o melhor café da manhã do mundo, exclamou Léo, pendurando-se no pescoço do ancião. E tem um lago onde podemos ver tartarugas. Parece que não temos muitas opções, concedeu Marcelo, tentando ignorar o olhar furioso de Júlia. 20 minutos depois, um carro antigo estacionou em frente a uma charmosa casa colonial convertida em pousada. Jardins bem cuidados emolduravam o edifício centenário e o cheiro de jasmim preenchia o ar. Ao fundo, um lago sereno refletia o céu azul, e montanhas verdes completavam a paisagem bucólica. Bem-vindos à pousada Recanto da Sereia, anunciou Carlos, guiando-os pela varanda de madeira polida. Temos apenas 5 suítes, mas todas têm vista para o lago ou para as montanhas. O interior era uma combinação harmoniosa de antiguidades preservadas e comodidades modernas discretamente integradas. Fotografias em preto e branco decoravam as paredes, contando a história da região e da família. É charmoso, comentou Júlia, claramente decepcionada, mas tentando ser educada. Léo puxou a mão de Marcelo, pegando-o de surpresa. Vem ver meu quarto. Tem uma parede inteira de aviões. E Marcelo lançou um olhar inquisitivo para Sofia, que deu um leve aceno de autorização, permitindo-lhe seguir o menino. O corredor pelo qual caminharam estava decorado com mais fotografias antigas, muitas delas mostrando uma Sofia mais jovem, algumas com um ancião em uniforme de piloto que Marcelo supôs ser o avô de Sofia. O quarto de Léo era um sonho de aviação em miniatura. Uma parede inteira havia sido transformada em um céu, com nuvens pintadas à mão e dezenas de maquetes de aviões penduradas em diferentes alturas. Uma cama em forma de cabine dominava o centro, e prateleiras exibiam livros infantis sobre aviação, muitos em português e inglês. Este sou eu quando crescer. Léo apontou para um pôster de um piloto em frente a um Boeing 787. Vou voar pelo mundo todo como meu pai. Marcelo sentiu seu coração disparar. Seu pai? Ele é um piloto internacional. Léo respondeu com inocente orgulho. A mamãe diz que ele voa tão longe e por tanto tempo que não pode nos visitar. Mas um dia
Quando eu também for piloto, eu o encontrarei no céu. A simplicidade da explicação, a pureza da esperança nos olhos do menino, atingiram Marcelo como um soco físico. Que tipo de homem ele havia se tornado para que Sofia precisasse criar essa história? Que tipo de homem ele seria agora diante dessa revelação? Tenho certeza que sim. Ele conseguiu dizer com a voz trêmula: Léo! Sofia apareceu na porta com um olhar cauteloso. Hora do almoço, querido. Vá lavar as mãos. O menino saiu correndo, deixando Marcelo e Sofia a sós no quarto, cheio de sonhos de infância. Você disse a ele que o pai é piloto? Marcelo murmurou, não como uma acusação, mas como uma observação dolorosa. Pareceu apropriado, ela respondeu, cruzando os braços na defensiva. Ele gosta de aviões desde muito pequeno, deve ser coisa de sangue. Sofia, eu... Não! Ela interrompeu, a voz baixa, mas firme. Aqui não, agora não. Temos um almoço para sobreviver com seu filho e sua namorada na mesma mesa. Um drama de cada vez, Marcelo. Ela estava certa, como sempre. Sofia havia sido a sensata, a que pensava 3 passos à frente, enquanto ele apenas reagia. O almoço foi servido na varanda dos fundos, com vista para o lago. A mesa estava posta com uma elegância simples, uma toalha de linho, louças antigas, talheres de prata polida. Carlos presidia a cabeceira da mesa, com Léo ao seu lado. Sofia sentou-se ao lado do filho, enquanto Marcelo e Júlia ocupavam o lado oposto. Espero que gostem de comida caseira, comentou Carlos, enquanto uma mulher de meia idade servia uma sopa de legumes fumegante. Dona Célia tem sido nossa cozinheira por 30 anos. Está deliciosa, comentou Marcelo com sinceridade após a primeira colherada, surpreendendo a si mesmo. Quando foi a última vez que ele havia apreciado algo tão simples quanto uma sopa caseira? Então, senhor Tavares, Carlos começou a conversa após alguns minutos de silêncio desconfortável. Como conheceu nossa Sofia? Marcelo quase engasgou com seu pão, enquanto Júlia levantava as sobrancelhas, claramente interessada na resposta. Nos conhecemos em um evento de engenharia aeroespacial. Sofia respondeu rapidamente. O senhor Tavares estava investindo em um projeto de aeroporto privado. Ah, sim, Carlos sorriu, não convencido pela meia-verdade. E agora se reencontram anos depois. O destino tem caminhos curiosos. O senhor acredita em destino? Júlia perguntou, tentando participar da conversa. Eu acredito em consequências, o ancião respondeu, os olhos fixos em Marcelo. Cada escolha que fazemos cria ondas que eventualmente retornam à nossa margem, por mais longe que a gente nade para evitá-las. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tilintar dos talheres e a voz ocasional de Léo, alheio à tensão entre os adultos, contando animadamente seu dia na escola. Após a sobremesa, um delicioso doce de abóbora com coco e canela, que Marcelo se surpreendeu ao saborear, Carlos sugeriu que descansassem um pouco antes do jantar. Os doces já estão prontos. Imagino que estejam cansados da viagem. Na verdade, Júlia se levantou com graça. Eu adoraria ver um pouco da cidade. Marcelo, se importaria em me acompanhar? Antes que ele pudesse responder, Léo interveio com entusiasmo. Eu posso mostrar a ilha para vocês. Eu conheço todos os lugares legais. O olhar de pânico que Marcelo lançou a Sofia encontrou um leve e desafiador sorriso. Seria educativo para o Léo servir de guia, ela comentou casualmente. Se vocês não se importarem, é claro. Marcelo começou olhando para Júlia, que claramente não estava entusiasmada com a ideia. Eu irei com vocês, Sofia decidiu. Tem lugares que o Léo ainda não conhece bem. Podemos mostrar o mirante
e a igreja histórica. A pequena excursão pelo vilarejo rural se tornou uma estranha jornada emocional para Marcelo. Ver Léo correndo à frente, apontando com entusiasmo detalhes que só uma criança notaria, com Sofia caminhando em silêncio ao seu lado, criou uma perturbadora ilusão de uma vida familiar que nunca existiu. Júlia, percebendo a estranha dinâmica, sutilmente se distanciou, fingindo interesse nas vitrines das pequenas lojas de artesanato. Ele é extraordinário, Marcelo comentou em voz baixa, vendo Léo explicar a uma visivelmente incomodada Júlia como funcionavam os relógios antigos na torre da igreja. Ele é, Sofia concordou, apesar de você. A dureza das palavras contrastando com a suavidade de sua voz. Sofia, eu não sabia. Teria feito alguma diferença? Ela interrompeu, finalmente olhando-o diretamente. Se soubesse que eu estava grávida, quando você decidiu deixar apenas um bilhete e desaparecer? A pergunta pairou entre eles, pesada como o ar úmido antes de uma tempestade. Marcelo queria dizer que sim, que ele jamais teria ido embora se soubesse. Mas a verdade era muito mais complexa. O homem que ele era há 5 anos teria ficado? Ou teria apenas oferecido suporte financeiro, mantendo a distância emocional que sempre prezou? Eu não sei, ele respondeu honestamente. Eu era uma pessoa diferente naquela época. E quem é você agora, Marcelo? A pergunta era quase um sussurro. O homem que vai pedir a modelo em casamento ou o homem que acabou de descobrir que tem um filho? Antes que ele pudesse responder, Léo voltou correndo, segurando algo em suas mãos. Olha o que eu encontrei, mamãe! Um avião de madeira! O senhor da loja disse que é feito à mão. É lindo, querido! Sofia sorriu, acariciando o cabelo do filho. Posso, mamãe? Por favor. O menino parecia esperançoso, tendo claramente discutido algo com o artesão da loja. Tudo bem, mas só por um momento. Léo se virou para Marcelo, estendendo o pequeno avião de madeira. Quer segurar? O senhor disse que dá sorte quando a gente dá para alguém especial tocar primeiro. O mundo pareceu parar enquanto Marcelo recebia o presente das mãozinhas. Algo tão simples, um brinquedo de madeira, de repente carregava o peso de todas as escolhas que ele havia feito e de todas as que ele ainda tinha que fazer. É muito especial, ele conseguiu dizer. Sua voz rouca pela emoção. Obrigado, Léo. Ao longe, Júlia observava a cena, uma expressão calculista, gradualmente substituindo seu desconforto inicial. A noite caiu sobre Fernando de Noronha, com uma rapidez típica das pequenas ilhas. O jantar na pousada foi servido à luz de velas no jardim, sob um céu estrelado que Marcelo mal conseguia se lembrar quando havia apreciado pela última vez. Após o jantar, enquanto colocavam Léo para dormir, os adultos se reuniram na sala de estar. Carlos serviu uma bebida âmbar em pequenos copos de cristal. Cachaça envelhecida artesanal, ele explicou. Perfeita para conversas difíceis. Júlia olhou para o relógio, um modelo discreto, mas visivelmente caro. Acho que vou me recolher, ela anunciou, lançando um olhar significativo para Marcelo. Foi um dia inesperado. Quando ela saiu do cômodo, Carlos também se levantou. Acho que vocês dois têm muito o que discutir, ele disse, seus olhos sábios movendo-se entre Marcelo e Sofia. Apenas lembrem-se, algumas estruturas, uma vez quebradas, nunca podem ser reconstruídas exatamente como eram, mas às vezes o que é construído em seu lugar é mais forte, mais verdadeiro. Com estas palavras enigmáticas, o ancião se retirou, deixando-os a sós, com o silêncio pesado e o doce aroma do licor. Por que agora? Marcelo finalmente perguntou. Depois de 5 anos? Sofia girou o líquido em seu copo,
observando a luz das velas refletir nas facetas do cristal. Não foi minha ideia, ela admitiu, mas quando a oportunidade surgiu, eu não pude recusar. Que oportunidade? Sua mãe. Sofia olhou-o nos olhos, a revelação pairando entre eles como fumaça. Ela me encontrou há 6 meses. Marcelo sentiu o sangue gelar. Minha mãe? Como? Detetives particulares. Aparentemente, ela sempre suspeitou que você poderia ter um filho em algum lugar. Ela disse que você seguia um padrão previsível, um envolvimento intenso seguido de uma fuga abrupta, quando as coisas ficavam emocionalmente profundas. A descrição de seu comportamento era assustadora em sua precisão. Era exatamente o que ele havia feito com Sofia e com outras antes dela. E a Júlia? Ela também é parte desse plano? O sorriso de Sofia era triste, quase compassivo. Sua namorada é Amanda Leal, uma investigadora particular contratada por sua mãe há mais de 1 ano. Ela não é uma modelo internacional, Marcelo. Ela tem formação em direito e é especializada em localizar pessoas e construir perfis de comportamento. O choque da revelação foi como um golpe físico. Marcelo se levantou abruptamente, sua mente cambaleando com as implicações. 2 anos de um relacionamento, todos os momentos íntimos, as confidências trocadas, tudo parte de uma armadilha elaborada? Eu não acredito, ele murmurou, embora no fundo soubesse que era verdade. Explicava a mensagem misteriosa, a serenidade calculada de Júlia, ou melhor, Amanda, diante das situações estranhas do dia. Por que minha mãe faria isso? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção contida. Isso, Sofia respondeu suavemente. É algo que você terá que perguntar a ela. Ela estará aqui amanhã. O amanhecer em Fernando de Noronha trouxe uma sinfonia de sons que Marcelo havia esquecido que existiam. O canto dos pássaros, o suave sussurro do vento nas folhas, o mugido distante do gado nas fazendas vizinhas. Sentado na varanda da pousada, com uma xícara de café forte entre suas mãos, o empresário observou os primeiros raios de sol pintarem o lago de ouro enquanto sua mente processava as revelações da noite anterior. Júlia, ou melhor, Amanda, não estava em seu quarto quando ele retornou. Seu primeiro impulso foi ligar para seu advogado, iniciar algum tipo de processo legal contra esta invasão de privacidade, esta elaborada manipulação. Mas algo o deteve. Talvez a cachaça envelhecida, talvez o olhar sincero de Sofia, ou talvez, apenas talvez, o peso de uma responsabilidade que estava começando a tomar uma forma concreta em sua consciência. Você sempre foi madrugador. A voz de sua mãe o sobressaltou, fazendo-o quase derramar o café. Catarina Tavares, em seus 60 e poucos anos, havia mantido a elegância discreta e a postura impecável que sempre a caracterizaram. Vestida com uma simplicidade que ainda gritava sofisticação, ela se sentou na cadeira ao lado de seu filho. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos que ele havia herdado, o estudavam com aquela intensidade familiar. "Mãe!" Marcelo conseguiu dizer, a surpresa dando lugar à confusão e depois à irritação. "Oh, você tem muito a explicar." "Eu sei." Ela concordou com calma, servindo-se de café da garrafa térmica na mesa rústica. "Assim como você." E o silêncio entre eles se estendeu por alguns momentos, preenchidos apenas pelos sons da natureza que despertava. Marcelo lutou para organizar seus pensamentos, para formular as perguntas certas, para entender como sua própria mãe, a mulher que sempre respeitara seu espaço, suas decisões, sua independência, havia orquestrado uma intervenção tão elaborada em sua vida. Por quê? Foi tudo o que ele finalmente conseguiu perguntar.
Catarina respirou fundo, seus olhos perdidos na paisagem por um momento antes de voltar para seu filho. Porque você está se tornando o seu pai. Ela respondeu com uma suavidade que não diminuiu a força das palavras. E eu prometi a mim mesma, quando o segurei pela primeira vez, que faria tudo ao meu alcance para evitar que isso acontecesse. A menção de seu pai fez Marcelo se enrijecer. Alberto Tavares havia sido um empresário implacável, construindo um império à custa de relacionamentos destruídos, incluindo seu casamento e sua relação com seu filho. Havia morrido sozinho em sua cobertura de luxo, cercado de riqueza e vazio de conexões genuínas. Eu não sou como ele! Marcelo protestou, sua voz baixa, mas firme. Não! Catarina levantou uma sobrancelha. Quantos relacionamentos você terminou ao primeiro sinal de profundidade emocional? Quantas vezes você abandonou pessoas que se importavam porque era mais fácil do que encarar sua própria vulnerabilidade? Seu pai fez exatamente o mesmo, Marcelo. A diferença é que ele me tinha para limpar a bagunça. As palavras atingiram Marcelo como pedras lançadas com precisão, cada uma encontrando uma verdade que ele havia passado anos negando. E quem limpou minha bagunça? Ele perguntou, temendo a resposta. Ninguém, Catarina respondeu simplesmente. Sofia recusou qualquer contato, qualquer ajuda. Quando finalmente descobri a existência de Léo, através de investigadores que contratei por uma intuição puramente maternal, ela já havia reconstruído sua vida aqui. Como? Como ela está agora? A pergunta lhe escapou antes que Marcelo pudesse contê-la. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Catarina. Extraordinária, ela usou sua formação em engenharia para se especializar em aviação. Trabalha para 3 companhias diferentes, voa para destinos internacionais, criou um filho sozinha, construiu uma reputação impecável e ainda assim tirou tempo para ser parte ativa desta comunidade. O orgulho na voz de sua mãe quando falava de Sofia era inegável. E Marcelo sentiu uma pontada de ciúmes, não da admiração por Sofia, mas da força de caráter que ele próprio jamais fora capaz de demonstrar. E agora? Ele perguntou, colocando a xícara vazia sobre a mesa. O que você espera que aconteça? Que eu abandone minha vida, meus negócios e me mude para esta cidadezinha para brincar de família feliz? O olhar que Catarina deu ao filho era uma mistura de decepção e esperança obstinada. Eu espero que você, pela primeira vez em sua vida, encare as consequências de suas escolhas em vez de fugir delas. Que você conheça seu filho, não porque você tem que fazer, mas porque ele merece ser conhecido. E talvez, apenas talvez, que você aprenda que há coisas mais valiosas nesta vida do que fusões corporativas e lucros trimestrais. Antes que Marcelo pudesse responder, o som de passos de criança interrompeu a conversa. Léo apareceu na varanda, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Bom dia, ele murmurou. Então congelou ao ver Catarina. Seus olhos se arregalaram, o sono instantaneamente substituído por uma curiosidade vibrante. Você é a moça do retrato. Catarina sorriu, genuinamente surpresa. Retrato? No escritório do vovô Carlos, Léo explicou, aproximando-se com cautela. Tem uma foto sua com ele de muito tempo atrás. O vovô disse que você era uma grande amiga da família. Marcelo olhou para a mãe, confuso. Catarina parecia igualmente surpresa pela menção do retrato, mas rapidamente recompôs a compostura. Sim, eu conheci seu avô há muitos anos, ela confirmou, até antes de você nascer. Léo estudou Catarina com uma intensidade quase cômica, sua pequena testa franzida em concentração. Você se parece com ele, ele declarou finalmente apontando para Marcelo. Ela é minha mãe, Marcelo explicou. A palavra soou estranha em seus próprios ouvidos.
Então isso faz de você minha avó? Os olhos de Léo se iluminaram com a compreensão. Você é minha avó? Catarina lançou um olhar rápido para Marcelo antes de assentir. Sim, querido, eu sou sua avó. O que aconteceu em seguida pegou Marcelo completamente de surpresa. Léo se lançou nos braços de Catarina com total abandono, abraçando-a como se tivesse encontrado um tesouro perdido. Eu tenho uma avó! Ele exclamou, a pura alegria em sua voz, fazendo algo se quebrar dentro do peito de Marcelo. Espera até eu contar para o Pedro na escola. Ele tem 3 avós, mas a avó dele não é tão bonita quanto você. Catarina riu, abraçando o neto com uma naturalidade que fez Marcelo perceber que aquele não era o primeiro encontro deles. A ideia deveria tê-lo irritado. Mais uma manipulação. Mais um segredo. Mas em vez disso, ele apenas sentiu uma profunda tristeza pelos momentos que havia perdido. As primeiras palavras, os primeiros passos, os primeiros sorrisos que ele nunca havia testemunhado. Você já tomou café, campeão? Catarina perguntou, afastando-se o suficiente para olhar o rosto animado de seu neto. Ainda não. A mamãe disse que hoje eu posso tomar chocolate quente porque é um dia especial. E que dia especial é este? Marcelo não pôde evitar perguntar. Léo olhou para ele como se a resposta fosse óbvia. Dia de visita importante. O vovô Carlos diz que gente que vem de longe merece chocolate quente. A simplicidade da lógica do menino fez Marcelo sorrir involuntariamente. Havia algo refrescante na maneira como as crianças viam o mundo sem as camadas de complicação que os adultos adicionavam a tudo. Léo, querido, a voz de Sofia soou da porta da varanda. Não incomode os convidados tão cedo. Não estou incomodando, o menino protestou. Estou conhecendo minha avó. Sofia congelou. Seus olhos encontraram os de Catarina em um diálogo silencioso que Marcelo não conseguiu decifrar. Havia uma história ali mais profunda do que ele imaginara inicialmente. Bom dia, Catarina, Sofia finalmente disse, aproximando-se da mesa. Não sabia que chegaria tão cedo. O primeiro voo, Catarina respondeu simplesmente. Carlos me buscou no aeroporto. Mais uma peça do quebra-cabeça. Carlos, o avô de Sofia, estava claramente envolvido nesta conspiração familiar. Quanto mais Marcelo descobria, mais percebia o quão elaborada havia sido a teia tecida ao seu redor. Há quanto tempo você conhece minha mãe exatamente? Marcelo finalmente perguntou a Sofia. Pessoalmente, há 6 meses, ela respondeu sentando-se à mesa. Mas por cartas, há quase 3 anos. Cartas? Marcelo olhou para Catarina incrédulo. Na era digital, sua mãe encolheu os ombros com elegância. Algumas conversas são sagradas demais para e-mails, que podem ser hackeados, ou mensagens que podem ser bisbilhotadas. E há algo na escrita à mão que obriga à sinceridade, você não acha? Antes que Marcelo pudesse processar completamente esta nova informação, Amanda, a falsa Júlia, apareceu na varanda, vestida com roupas práticas que contrastavam dramaticamente com o estilo elaborado que ela mantivera durante os 2 anos de seu relacionamento com Marcelo. Bom dia a todos! Ela cumprimentou. Seu sotaque sutilmente diferente do que Marcelo estava acostumado. Imagino que seja hora de deixarmos as pretensões de lado. Marcelo se levantou abruptamente. 2 anos, Amanda. 2 anos de mentiras? Prefiro pensar nisso como 2 anos de pesquisa aprofundada. Ela respondeu com calma. E acredite, Marcelo, eu aprendi muito mais sobre você do que jamais precisaria revelar à sua mãe. Por quê? A pergunta era dirigida a todos e a ninguém em particular. Por que este teatro elaborado? Por que não apenas me contaram sobre o Léo?
Eu tentei, Sofia respondeu suavemente. Nos primeiros meses, depois que soube que estava grávida, enviei dezenas de e-mails, deixei inúmeras mensagens, todas bloqueadas, todas ignoradas. E quando eu finalmente o encontrei, Catarina continuou, você estava tão imerso em seu mundo de negócios, tão convencido de sua própria narrativa, que qualquer menção a responsabilidades passadas era imediatamente rejeitada. Precisávamos que você visse, Amanda acrescentou, não apenas que ficasse sabendo, não apenas que soubesse intelectualmente, mas que você visse seu filho, sentisse a realidade dele, entendesse o que estava perdendo antes que fosse tarde demais. Marcelo sentou-se novamente, atordoado pela brutal sinceridade destas três mulheres, que cada uma à sua maneira havia conspirado para confrontá-lo com a verdade, que ele passara anos evitando. E o que acontece agora? Ele perguntou, sua voz mais vulnerável do que jamais havia permitido em público. Isso, Sofia respondeu, depende inteiramente de você. Não do Império Tavares, não do CEO impecável, não do homem que construiu arranha-céus e resorts exclusivos. Depende de Marcelo. O homem, o pai, a pessoa que você escolher ser a partir de hoje. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada de Carlos, carregando uma bandeja com bolos caseiros e mais café fresco. O ancião avaliou a cena com olhos astutos antes de sorrir. Vejo que as apresentações formais foram feitas, ele comentou casualmente. Excelente! Eu odeio segredos no café da manhã. Dificultam a digestão. O comentário, tão mundano em meio à intensidade emocional do momento, provocou uma risada relutante ao redor da mesa, aliviando momentaneamente a tensão. Catarina? Carlos continuou sentando-se à cabeceira da mesa. O Léo está ansioso para mostrar sua coleção. Acho que ele herdou o olho técnico de seu avô. A menção casual da relação fez Marcelo levantar a vista. O senhor era piloto, ele lembrou, conectando os pontos. Nas fotos do corredor, Carlos assentiu. 42 anos de carreira. Comecei em pequenos aviões de carga e terminei comandando o Boeing 747 pela Varig. A paixão por voar está na família há 3 gerações, já. 4, Catarina corrigiu suavemente. O pai de Marcelo também era fascinado por aviação, embora nunca tenha seguido uma carreira. Mais uma revelação inesperada. Marcelo olhou para a mãe, confuso. Papai raramente falava de algo que não pudesse controlar por completo. E o céu, Marcelo? Catarina respondeu. O céu nunca pode ser realmente controlado. Ele só pode ser respeitado, compreendido, navegado com humildade. A analogia não passou despercebida. Marcelo vislumbrou pela primeira vez a possibilidade de que sua vida, tão cuidadosamente planejada, tão rigidamente controlada, poderia estar perdendo exatamente o que a tornaria significativa. A capacidade de se adaptar ao inesperado, de navegar pelo incontrolável, de encontrar beleza na imprevisibilidade. Léo retornou nesse momento, agora completamente vestido e transbordando de energia. Vovó, vem ver minha coleção. Agora tem um avião igual ao que o Sr. Marcelo veio. É um Gulfstream G150. Marcelo corrigiu automaticamente antes que o menino pudesse fazê-lo. Eu gostaria de ver sua coleção também, Léo. Ele sugeriu, surpreendendo a si mesmo. Quando o sorriso que iluminou o rosto do menino foi como um raio de sol perfurando nuvens pesadas, brilhante, inesperado, transformador. Por um breve momento, Marcelo vislumbrou o que poderia ter sido e talvez o que ainda poderia ser. Enquanto seguiam Léo pelo corredor da pousada, Sofia se aproximou de Marcelo, sua voz baixa o suficiente para que apenas ele a ouvisse. Ele tem seu sorriso, ela comentou, e sua teimosia. Não havia amargura em suas palavras,
apenas uma simples declaração de fatos biológicos inegáveis. Marcelo assentiu, incapaz de encontrar palavras adequadas para o momento. A visita à sala de Léo se transformou em uma lição improvisada sobre aviação, com o menino mostrando um conhecimento surpreendente para sua idade. A cada explicação entusiasmada, a cada demonstração meticulosa, Marcelo sentiu algo desconhecido crescer em seu peito. Uma mistura de orgulho, admiração e tristeza pelos anos perdidos. As horas se transformaram em dias, já que a suposta falha técnica do jato se estendeu convenientemente. Marcelo descobriu que seu telefone misteriosamente não tinha um sinal adequado para videoconferências, o que o limitava a breves e-mails e mensagens de texto para sua equipe. O Império Tavares continuaria a funcionar sem sua presença constante, uma constatação tanto libertadora quanto inquietante para um homem que sempre se acreditara indispensável. Na tarde do terceiro dia, Marcelo se encontrou sentado à beira do lago, vendo Léo alimentar os patos com pedaços de pão velho. Ao lado do menino, Catarina ria de algo que ele havia dito, seus olhos brilhando com uma alegria que Marcelo raramente havia testemunhado. Ele conquistou minha mãe por completo, ele comentou quando Sofia se aproximou, trazendo uma bandeja com limonada fresca. O Léo tem esse efeito nas pessoas, ela respondeu, sentando-se no banco rústico ao lado dele. É como se ele pudesse ver direto através das camadas que construímos ao longo dos anos. Marcelo assentiu, olhando para o filho. Ainda era estranho pensar nele daquela maneira, correndo atrás de um pato particularmente audacioso que tentava roubar o pão diretamente de suas mãos. Ele sabe? Ele finalmente fez a pergunta que o vinha consumindo por dias. Sobre mim, quero dizer. Sofia tomou um gole de limonada, seus olhos fixos na cena à sua frente. Ele sabe que o pai é alguém que não pôde estar presente, que trabalha longe, que um dia pode ser parte da vida dele. Mentiras suaves, Marcelo murmurou. Verdades adaptadas, Sofia corrigiu. O Léo ainda é muito jovem para entender abandono ou rejeição. Quando ele for mais velho, se você decidir ser parte da vida dele, ele entenderá que as pessoas cometem erros, aprendem e crescem. O que você faria? Você seria capaz de construir um futuro com seu filho, independentemente dos erros do passado? Compartilhe sua opinião nos comentários. Marcelo se levantou indignado. Tchê, vazia. Eu construí um império que emprega milhares de pessoas, transformei bairros inteiros, revolucionei o mercado imobiliário de luxo do país. E quando você volta para sua cobertura de 50 milhões à noite, quem está lá para ouvir sobre o seu dia? Amanda perguntou em voz baixa. Quando você recebe um prêmio, quem genuinamente celebra seu sucesso? Quando você adoece, quem segura sua mão? As perguntas pairaram entre eles, desconfortavelmente precisas. Marcelo desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade nos olhos de Amanda. Sua mãe não fez isso por crueldade, Marcelo, ela continuou. Ela fez isso por amor, porque ela viu o próprio marido percorrer o mesmo caminho e terminar sozinho, apesar de toda a sua riqueza e poder. O que você sabe sobre meu pai? Marcelo perguntou na defensiva. Eu sei que ele também teve um filho que ele não reconheceu. Amanda respondeu com calma. Um filho que cresceu sem conhecer suas verdadeiras origens, até que uma doença genética rara revelou a verdade. Marcelo sentiu o sangue gelar em suas veias. Do que você está falando? Pergunte à sua mãe. Amanda se levantou. Algumas histórias não são minhas para contar. Ela se afastou, deixando Marcelo com mais perguntas do que respostas. Um padrão que parecia definir seus dias naquela pequena ilha.
Naquela noite, a pousada organizou um jantar especial no jardim, iluminado por lanternas coloridas penduradas nas árvores. Uma longa mesa havia sido posta, coberta com uma toalha de linho branco e decorada com flores silvestres em vasos rústicos. A comida, simples, mas deliciosa, foi servida em pratos de cerâmica artesanal, acompanhada de vinho tinto produzido em uma vinícola próxima. Léo foi autorizado a ficar acordado além de seu horário habitual de dormir, participando da refeição com os adultos, embora sua energia claramente tenha começado a diminuir à medida que a noite avançava. Finalmente, ele adormeceu no colo de Sofia, que continuou a participar da conversa enquanto acariciava suavemente o cabelo de seu filho. "É hora de colocá-lo na cama", ela murmurou, tentando se levantar sem acordar o menino. "Posso ajudar?" Marcelo se ofereceu impulsivamente. Sofia hesitou por um momento antes de assentir. Com cuidado, Marcelo pegou Léo em seus braços, surpreendendo-se com o quanto o pequeno corpo pesava. Um peso reconfortante que parecia preencher um vazio em seu peito que ele nem sabia que existia. Seguindo Sofia pelo corredor, ele entrou no quarto do menino, agora familiar após dias de visitas, para ver sua coleção de aviões e ouvir um sem fim de histórias sobre pilotos famosos e aeronaves extraordinárias. Com uma ternura que ele não sabia que possuía, Marcelo deitou Léo na cama em forma de cabine. O menino se mexeu ligeiramente, mas não acordou quando Sofia removeu cuidadosamente seus sapatos e o cobriu com um edredom decorado com nuvens e aviões. "Ele sempre dorme assim?" Marcelo perguntou em voz baixa. "Tão placidamente?" "A maioria das noites", Sofia respondeu, ajustando a posição do travesseiro. "Exceto quando há tempestades, ele tem medo de trovões." Outro detalhe sobre seu filho que Marcelo nunca teria sabido se não fosse por esta elaborada intervenção. Quantos outros havia? Primeiro dente. Primeira palavra. Primeiro passo. Marcos que ele havia perdido irremediavelmente. "Por que você está me deixando entrar na vida dele agora?" ele perguntou quando saíram do quarto, deixando a porta entreaberta, conforme as instruções de Sofia. "Depois de 5 anos mantendo-o longe de mim." Sofia se encostou na parede do corredor, seus olhos estudando-o com aquela familiar intensidade que sempre o deixava desconfortavelmente exposto. "Porque Léo está começando a fazer perguntas que eu não posso mais responder com histórias sobre pilotos em rotas internacionais." Ela respondeu honestamente. "Porque ele merece a chance de conhecer sua história completa, mesmo que isso inclua um pai que escolheu não ser parte de sua vida." "E se eu quiser ser parte dela agora?" As palavras lhe escaparam antes que Marcelo pudesse considerá-las completamente. "Isso dependeria inteiramente de seus termos, Marcelo", Sofia respondeu, cruzando os braços na defensiva. "Léo não é um projeto de fim de semana ou uma obrigação social para impressionar investidores. Ele é uma pessoa completa, com necessidades emocionais, com expectativas, com um coração que pode ser quebrado facilmente." "Eu não faria isso", Marcelo protestou. "Você já fez." Sofia respondeu simplesmente. "Comigo, com outras antes de mim, eu imagino. É um padrão, Marcelo. Um que sua mãe reconheceu porque viveu com seu pai." A franqueza brutal de suas palavras atingiu Marcelo como água fria, despertando-o para verdades que ele havia evitado confrontar durante toda a sua vida adulta. "Eu não sei", ele admitiu finalmente. A honestidade era dolorosa, mas necessária. "Eu quero acreditar que sim. Eu quero ser melhor do que meu pai foi, mas eu não sei se sei como." O rosto de Sofia se suavizou ligeiramente diante desta inesperada vulnerabilidade.
Ninguém nasce sabendo como ser pai, Marcelo. É uma habilidade que se aprende diariamente através de tentativa e erro. A diferença é que alguns escolhem aprender, enquanto outros fogem ao primeiro sinal de dificuldade. Marcelo assentiu, finalmente entendendo a magnitude da escolha que tinha à sua frente. Não se tratava apenas de reconhecer legalmente Léo ou de fornecer apoio financeiro. Tratava-se de se comprometer com uma jornada de crescimento pessoal que exigiria mais coragem dele do que qualquer negociação de negócios que ele jamais havia exigido. Os primeiros raios de sol se infiltraram pela janela do quarto de hóspedes, despertando Marcelo de um sono surpreendentemente profundo. Por um momento, ele se sentiu desorientado, acostumado ao panorama de arranha-céus que sua cobertura em São Paulo oferecia. Em vez disso, ele viu apenas céu azul, montanhas distantes e o brilho dourado do lago pela janela. Havia-se passado uma semana desde sua chegada não planejada a Fernando de Noronha, uma semana que pareceu simultaneamente um instante e uma eternidade. A falha técnica do jato finalmente havia sido resolvida, e hoje era o dia de ir embora ou de escolher ficar de alguma forma. Ele se levantou e caminhou em direção à janela. No jardim abaixo, Léo brincava com um pequeno avião de papel, correndo e jogando-o no ar repetidamente, ajustando o ângulo a cada tentativa, aprendendo intuitivamente sobre a aerodinâmica através do jogo. Sofia o observava de perto, sorrindo, enquanto bebia seu café da manhã. Marcelo sentiu uma pontada aguda no peito, não de dor, mas de reconhecimento. A cena abaixo era um vislumbre de uma vida que ele nunca havia vivido, de uma possibilidade que ele havia descartado sem sequer entender seu valor. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. O sinal, milagrosamente restaurado na noite anterior, trouxe dezenas de e-mails, mensagens e notificações, seu império chamando-o de volta. Uma notificação em particular chamou sua atenção. As ações das corporações Tavares haviam caído 3% após rumores sobre um herdeiro não reconhecido do CEO. A notícia já havia vazado, provavelmente o trabalho de algum funcionário do aeroporto que reconheceu o famoso empresário embarcando com a modelo internacional e desembarcando em uma pequena cidade com uma piloto e um menino que era sua imagem espelhada. Outro e-mail, este de seu diretor financeiro, alertava para uma reunião urgente do Conselho de Administração, necessária para controlar os danos à imagem da empresa. Marcelo quase riu da ironia. Toda a sua vida adulta dedicada a construir uma reputação impecável, e agora a existência de seu próprio filho era considerada um dano que precisava ser controlado. Ele se vestiu lentamente, cada movimento deliberado, como se estivesse tomando uma decisão, a cada botão que abotoava, a cada escolha de roupa. Quando finalmente desceu para tomar café, encontrou a família reunida no jardim. Não apenas Sofia e Léo, mas também Carlos, Catarina e, surpreendentemente, Amanda. Ainda presente, apesar de sua missão estar tecnicamente completa. "Bom dia!" Ele cumprimentou, sentindo-se estranhamente nervoso, como se estivesse prestes a dar uma apresentação crucial a investidores, em vez de tomar café com pessoas que, de diferentes maneiras, eram sua família. "Marcelo!" Léo cumprimentou animadamente. "Olha como meu avião pode voar longe agora." O menino jogou o pequeno avião de papel, que desta vez traçou um arco elegante no ar, antes de pousar suavemente na grama, a vários metros de distância. "Impressionante," Marcelo comentou com sinceridade, sentando-se à mesa. "Você ajustou o ângulo das asas?" Léo assentiu com entusiasmo. "O vovô Carlos me mostrou como. É tudo uma questão de aerodinâmica."
O Léo tem uma compreensão intuitiva da física, o que é realmente notável para a vaidade dele, comentou Sofia, passando uma xícara de café para Marcelo. A professora de ciências dele diz que ele faz perguntas que muitos adultos não pensariam em fazer. O orgulho em sua voz era evidente, assim como a implicação silenciosa. Você perdeu tudo isso, 5 anos de conquistas, descobertas, primeiras vezes. Imagino que você esteja ansioso para voltar para a civilização, comentou Carlos, olhando por cima de seus óculos de leitura, com o jornal local aberto à sua frente. O jato está pronto desde ontem à noite. Na verdade, Marcelo começou, surpreendendo-se com as palavras que se seguiram. Eu estava pensando em ficar mais alguns dias, se não for um inconveniente. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Sofia levantou os olhos de sua xícara, visivelmente surpresa. Catarina sorriu suavemente, como se tivesse previsto este momento. Léo, alheio às complexidades adultas, simplesmente comemorou. Sim, a gente pode ir no Museu de Aviação em Vila dos Remédios. Tem um autêntico Spitfire lá. Seria aceitável? Sofia respondeu com cautela, seus olhos estudando Marcelo com uma precaução recém-despertada. Eu tenho algumas reuniões virtuais que não posso adiar, Marcelo explicou. Mas elas podem ser feitas daqui, e eu gostaria de conhecer melhor a rotina do Léo. Aquela tarde, enquanto Léo estava na escola, Marcelo finalmente teve a conversa que vinha evitando com sua mãe. Sentado à beira do lago, longe dos ouvidos dos outros, Catarina confirmou o que Amanda havia insinuado. Seu pai teve outro filho, ela revelou com calma. 3 anos mais velho que você, com uma secretária da companhia, antes de nos conhecermos. Quando ela engravidou, ele a demitiu e negou qualquer responsabilidade. E como você descobriu? Marcelo perguntou, sentindo uma estranha mistura de choque e um alívio inexplicável, como se um mistério que ele nem sabia que existia, finalmente fizesse sentido. Quando você tinha 12 anos, recebemos uma ligação do hospital. Um garoto de 15 anos precisava urgentemente de um transplante de medula óssea. Ele tinha uma condição genética rara que também aparece na família de seu pai. Os médicos haviam rastreado possíveis doadores compatíveis. E ele era meu irmão? Rodrigo. Catarina forneceu o nome suavemente. Era meu meio-irmão? Sim, ela confirmou. Seu pai negou até o fim, mesmo quando os testes confirmaram. Recusou-se a ajudar, proibiu você de fazer o teste como possível doador. Marcelo fechou os olhos, tentando processar a magnitude desta revelação. E o que aconteceu com ele? Ele encontrou outro doador menos compatível. Sobreviveu, mas com complicações. Agora ele vive em São Paulo. É professor universitário de engenharia. Vocês mantiveram contato? Discretamente. Seu pai nunca soube. Rodrigo me procurou quando tinha 20 anos, querendo conhecer sua história. Ele não estava bravo, apenas curioso. É um homem extraordinário, Marcelo. Você gostaria... Marcelo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Toda a sua vida ele acreditou ser filho único, criado por um pai emocionalmente distante, mas pelo menos fisicamente presente. Agora ele descobria que era parte de um padrão, um ciclo de abandono que ele estava perigosamente perto de repetir. Por que você está me contando isso agora? Ele perguntou, embora já intuísse a resposta. Porque você está na mesma encruzilhada que seu pai. 2 vezes ele escolheu o caminho da menor implicação emocional. Com Rodrigo e depois com você, à sua maneira. A pergunta é, que escolha você fará, Marcelo? Naquela noite, depois de ajudar Léo com seu dever de casa, uma experiência surpreendentemente gratificante, Marcelo encontrou Sofia sozinha na varanda,
olhando as estrelas. Sem preâmbulos, ele disse: "Eu quero ser parte da vida dele. Não sei como, não sei se serei bom nisso, mas quero tentar." Sofia continuou olhando para o céu por um longo momento antes de responder. "Não é uma decisão simples, Marcelo. Não se trata apenas de visitas ocasionais ou presentes de aniversário caros. Trata-se de consistência, de compromisso, de estar presente, mesmo quando é inconveniente." "Eu sei", ele respondeu, aproximando-se para olhar o mesmo céu que ela estava contemplando. "Estou disposto a aprender, a mudar o que for preciso." "Por quê?" A pergunta era simples, mas carregada de significado. Por que agora, depois de 5 anos? Marcelo considerou várias respostas, algumas calculadas para impressioná-la, outras para despertar pena. Mas, no final, ele escolheu a verdade simples e crua. Porque quando eu olho para o Léo, eu vejo a pessoa que eu poderia ter sido se tivesse aprendido cedo que conexão é mais importante do que controle. E porque eu não quero que ele cresça pensando que não foi importante o suficiente para eu mudar. Algo no rosto de Sofia se suavizou quase imperceptivelmente diante desta inesperada vulnerabilidade. Ninguém nasce sabendo como ser pai, Marcelo. É uma habilidade que se aprende diariamente através de tentativa e erro. A diferença é que alguns escolhem aprender, enquanto outros fogem ao primeiro sinal de dificuldade. Marcelo assentiu, finalmente entendendo a magnitude da escolha que tinha à sua frente. Se você se sentir inspirado, dê um like e se inscreva para mais histórias que farão você refletir. E se você se atreve, comente qual escolha você acha que é a mais difícil. 3 meses depois, Marcelo observava do assento do copiloto enquanto Sofia pilotava o pequeno monomotor sobre as montanhas verdes da ilha. No banco de trás, Léo apontava com entusiasmo as formações de nuvens e os detalhes da paisagem abaixo, sua voz animada, amplificada pelos headsets. Muita coisa havia mudado desde aquele primeiro voo interrompido. Marcelo havia mantido sua palavra, reorganizando sua vida para incluir visitas regulares a Fernando de Noronha. Ele alugou uma casa na Vila dos Remédios para os fins de semana, aprendeu a cozinhar os pratos favoritos de Léo e até começou a ter aulas de voo. Não para competir com Sofia, mas para entender melhor o mundo que tanto fascinava seu filho. As corporações Tavares haviam sobrevivido ao escândalo inicial e, após uma coletiva de imprensa onde Marcelo reconheceu publicamente a paternidade de Léo, as ações se estabilizaram. Alguns investidores conservadores saíram, outros, surpreendentemente, viram a transparência como um sinal positivo de maturidade corporativa. "Olha, papai!" A voz de Léo nos headsets ainda causava uma onda de emoção em Marcelo toda vez que ele o chamava assim, um título que ele estava lentamente aprendendo a conquistar. "Aquele ali embaixo é o nosso lago." "Eu vejo", ele respondeu, sorrindo para o entusiasmo do filho. "Parece ainda mais bonito de cima. Tudo parece diferente quando você muda de perspectiva", comentou Sofia, ajustando suavemente os controles. "Pronto para assumir o manche por 1 minuto?" A oferta surpreendeu Marcelo. "Você tem certeza?" "Estamos em altitude de cruzeiro, céu limpo, condições perfeitas", ela respondeu. Aquele leve sorriso que ele estava começando a reconhecer novamente, curvando seus lábios. "Além disso, eu tenho bons reflexos se você começar a nos levar em direção a uma montanha." Com cuidado, Marcelo colocou suas mãos nos controles, sentindo a sutil vibração da aeronave, a responsabilidade literal de 3 vidas em suas mãos. Era aterrorizante e estimulante ao mesmo tempo. "Você está pilotando, papai?" exclamou Léo, com orgulho evidente em sua voz. "Estou", Marcelo confirmou,
concentrando-se intensamente em manter o avião nivelado. Eu estou voando, mas de alguma forma, aquelas palavras simples tinham um significado muito mais profundo, não apenas sobre controlar uma aeronave, mas sobre finalmente assumir o controle de sua própria vida, suas escolhas, suas responsabilidades, o céu aberto à sua frente, infinito em suas possibilidades, parecia o cenário perfeito para este momento de clareza. Marcelo Tavares, que havia passado sua vida construindo estruturas que tocavam o céu, finalmente estava aprendendo a voar. Não sozinho, como sempre acreditou que era mais eficiente, mas acompanhado, guiado, apoiado por pessoas que, de diferentes maneiras, formavam a família que ele não sabia que precisava. "E para onde vamos agora?" perguntou Léo. Marcelo trocou um olhar com Sofia antes de responder, encontrando em seus olhos não o amor que um dia compartilharam, mas algo igualmente valioso: respeito, compreensão mútua e a promessa silenciosa de um futuro em que ambos colocariam as necessidades de seu filho acima de tudo o mais. "Para onde você quiser", ele respondeu, sabendo que, para ele, o céu era o limite.